noite, porque está de noite. Eu estou fazendo esse vídeo agora na quinta-feira à noite. E sejam todos muito bem-vindos ao canal Conexões, sabendo que esse canal foi feito para mensagens, esclarecimento e algum comunicado que seja necessário para a evolução e o bem da humanidade, das pessoas. E hoje eu estou vindo aqui para falar sobre um tema muito interessante, porque estamos chegando final de ano, final de 2023, iniciando daqui a pouco 2024, ano da colheita. Muito importante dizer isso. E essa colheita está relacionada aos nossos atos. Mesmo sendo o ano da colheita, nós ainda temos um tempo pequeno para refazer algumas coisas. Porém, esse tempo pequeno será impulsionado por Saturno. Como eu não entendo de astros, né, astrologia, mas sei, através de Newton Schultz, que esse ano de 2024, que na verdade não é somente o ano, ele vai entrar num ciclo, o Saturno, o planeta Saturno vai entrar num ciclo, e ele tem características, uma energia, uma frequência que interfere, que faz nos impulsionar naquilo que estamos precisando mudar, naquilo que estamos precisando refazer, olhar, compreender, curar, fazer um novo movimento. E para falar um pouco sobre como fazer esse movimento e entender por que é que nós influenciamos no outro e no coletivo e no planeta, e isso reverbera também para todo o cosmos, o universo, galáxias, esta nossa galáxia, Via Láctea, e o nosso sistema solar. Lembrando que o nosso Sol ele está se modificando. Quem lembra do Sol, antes ele era laranja, um pouco avermelhado, agora ele está ficando branco, né? Na verdade, ele já está branco. E quem não consegue ver essas diferenças, agora que eu estou falando e que tem tantas outras pessoas falando, pode ser que chegue a olhar e observar alguma coisa, né? Então, campo eletromagnético. O nosso campo, tudo que existe, todas as coisas, toda a vida, ela tem um campo eletromagnético. A Terra tem um campo eletromagnético, todos os planetas, todas as estrelas, todo o universo tem um campo eletromagnético, uma grade também. Pois tudo é feito de átomos. Animais, vegetais, humanos, minerais, objetos, qualquer coisa que exista é feita de átomos. Portanto, é campo eletromagnético. E esse campo eletromagnético, para quem não sabe, ele tanto interfere quanto recebe interferências. E essas interferências, elas mudam toda uma realidade. Os campos dos seres vivos e objetos, eles interagem, mas os objetos, eles são inanimados, né? Tem objetos que são inanimados, tem os seres vivos que têm um movimento e, portanto, é um campo
movimentado, enquanto que os objetos é um campo inanimado. As plantas, os minerais, são seres que não interferem na natureza das coisas, portanto, tem um campo mais estável. Porém, o ser humano, ele vem a interferir na natureza das coisas, porque é um campo de movimento. Os animais, a mesma coisa, eles reagem às mudanças, né? Então, é um campo em movimento. Esses campos, eles fazem mudanças de acordo com o nosso comportamento bioquímico, biofísico, e isso vem a parte do biomagnetismo, né? Então, o nosso campo é um campo biomagnético. Tanto, voltando a frisar, tanto recebemos influência quanto influenciamos. E aí fazemos as nossas mudanças. O campo dos humanos tem movimento, mudam de acordo com seus processos biológicos, da mesma forma que os animais mudam de acordo com seus processos biológicos. Lembrando que o campo eletromagnético da bactéria, né, tomando a parte da bactéria, seria dado pela soma dos seus componentes. Quando eu digo bactéria, então eu estou me referindo a um organismo muito pequeno, que interfere num organismo maior, que é o nosso corpo. Por quê? Porque ela tem a soma dos seus componentes e dá característica biológica no momento em que a bactéria é produzida. E esse campo se expande, ampliando. Então, ela tem uma característica, quando ela é produzida, ela amplia esse campo. E aí passa a interferir em outros campos, ela já ampliada. Daí sabemos que o campo se amplifica a partir da dinâmica do movimento. Lembrando que seres vivos eu quero dizer orgânicos, que têm movimento, ele tem expansão. Então, todo o campo dos seres vivos, o eletromagnético, tem características particulares. E essas características particulares se chama biomagnetismo, que é o campo biológico, tanto nosso dos humanos quanto dos animais. Nos animais, esse campo passa a informação de comportamento influenciando outro grupo de animais da mesma espécie, mesmo estando em um outro local sem contato físico. Isso nós já ouvimos falar muitas vezes, que um determinado grupo de uma espécie, ele modifica, falando muito, ele modifica, na verdade, um grupo, quando ele tem um comportamento inovador, um comportamento que não é daquele grupo no normal, ele passa a ter aquele comportamento, aquele movimento, então ele automaticamente interfere num outro grupo, mesmo não estando perto fisicamente, e o outro grupo passa, por ressonância, a fazer os mesmos movimentos que ele. Então, falando do ser humano, o ser humano é mais complexo, né? O campo biomagnético dos seres humanos é diferente do dos animais,
Pois além das atividades biológicas normais do ser humano, ele tem uma atividade muito mais aguçada, muito mais inteligente, que é a mente. Esse campo tem atividade no campo mental, no corpo mental, né? E quando o ser humano tem essa atividade no campo mental, ele amplia, ele passa a viver numa realidade paralela da matéria. Porque através da minha mente eu crio uma realidade, eu crio vamos dizer, um filme, uma história. E essa história eu vou sentir, eu vou ver, vai ter cor, vai ter som, vai ter emoção, o sentir, vai ter emoção. E essa história, ela, naquela realidade paralela, ela é real. Porque tem o seu cérebro, na verdade, ele não sabe que aquilo tem uma realidade aqui, física, como é a minha realidade agora, e uma realidade que eu estou pensando. Tanto é que, cientificamente, muitos experimentos foram feitos, até com atletas, né? Se colocou um atleta numa sala e foi induzindo ele a... Na verdade, não foi nem uma indução. Se pediu para ele, para que ele se imaginasse correndo. Se imaginasse fazendo a atividade de competição como ele faz, que foi para um corredor. E aí o cérebro, ele funcionou naquele momento, ele deitado, sem se movimentar, mas o cérebro funcionou como se ele estivesse correndo. E as funções do corpo, não musculares, mas teve os estímulos para que as funções começassem a dar a resposta, né, ao cérebro. Então, essas atividades cerebrais do ser humano que interferem no campo, ela também interfere na biologia. Como eu falei a respeito do atleta, hormônios começam a entrar, né? Atividade física, atividade orgânica começa a acontecer, porque o cérebro está dizendo que está acontecendo aquilo ali. E essa atividade paralela é independente, né, da realidade física, da realidade daquele ser que está entrando naquela outra, na imaginação daquela outra, vamos dizer assim, realidade que ele está formando. Que essa característica, na verdade, de imaginação é uma característica humana. E isso se dá o nome de neuroplasticidade. Neuroplasticidade é atividades neurais para um determinado fim. E aí, essa neuroplasticidade, ela vai formando uma realidade, né? Funcionamentos dos neurônios, lembrando do atleta, começam a se movimentar em relação àquilo que está querendo um resultado, né? Aquele movimento que, na verdade, vai vir um resultado. A neuroplasticidade, na verdade, é uma capacidade do ser humano de criar novas conexões neurais, como eu falei. E no nosso lobo frontal, que é essencial para planejamento e execução de comportamentos aprendidos e intencionados, aí é onde entra a situação.
Porque quando o ser humano cria, planeja, intenciona, esse lobo frontal, ele vai trabalhar. E quando ele começa a trabalhar, se lembra das emoções, se lembra que eu acabei de dizer, que você cria uma emoção, existe uma cor, existe som, existe formas daquilo que você está fazendo. E aí, quando o ser volta para esta realidade, ele traz tudo que ele projetou para essa realidade. Porque não é somente você pensar em algo e só pensar, achar que só ficou ali no pensamento. Não é. Você pensou, existe todo um mecanismo, todo um movimento para aquilo ali se expandir. E aí é quando todo aquele movimento que você deu início no lobo frontal, deu início através de pensamentos, deu início através de intenções, é comunicado ao campo. E o campo, ele vai responder. Tem mais coisa nisso, nesse mecanismo. Tem mais coisa nesse mecanismo, que na verdade eu não vou, ou vou. Quando você dá início a um movimento desse, tá? Um movimento do campo eletromagnético, e que você bota sentimento, e que você bota toda a criação que você fez, né? Das cores, dos sons, das formas, dos lugares, das pessoas envolvidas, de toda a situação, e que você está fazendo um movimento neste nível energético, e esse movimento é um movimento negativo, é um movimento que infringe a lei da ordem divina, esse movimento vai ter um retorno. Porque tudo que você sente, intenciona, pensa, vai para o corpo búdico. Nós, seres humanos, vou falar dos humanos, nós, seres humanos, temos corpos. Corpo físico, corpo mental, corpo emocional, né? E por aí vai. Temos também um corpo búdico. E esse corpo búdico é onde estão os registros, aonde fica guardado os nossos registros. E ele é um corpo corretivo. Quando a gente sai do movimento, do fluxo divino, vai para ele e ele diz assim, vamos corrigir isso aqui. E aí envia mensagens que não é para, vamos dizer assim, você. Ele envia mensagens para todo o campo, formando situações, colocando pessoas para que aquilo seja corrigido. Exemplo. Eu sou acostumada a dar beliscão nas pessoas. E aí o campo, o corpo búdico, diz assim, vamos corrigir. Como é que ela reage na correção a um beliscão? Ela é acostumada a dar. Mas como ela reagiria? Ela recebendo um beliscão?
para que ela possa se corrigir. Então, muitas vezes as pessoas dizem assim, ai, isso me acontece, ai, aquilo fez assim, ai, por que isso? Mas o que você está emanando, o que você está sentindo, o que é que você fala, o que é que você intenciona, quais são as suas ações, o que é que você cultiva o dia todo, todos os dias. E aí, essa realidade paralela, ela impulsiona para que uma nova realidade em grupo, planetária, na consciência do coletivo, na vida das pessoas, comece a se formar. Estimule, passa de um para o outro, porque nossas células, elas reverberam e elas se comunicam com as células de outro, e com outro, e com outro, e com outro, e nosso campo, que é o torus, 8 metros, imagine, a 5 metros de mim, tem 3, 4, 10, 20 pessoas, a 3 metros de mim, tem mais 5, 10 aqui. Imagina quantos campos eu interajo, porque eu interajo com aquelas pessoas que estão dentro do meu campo, mas aquelas pessoas também têm um campo grande quanto o meu, de 8 metros, que estão interagindo com outros e que esses outros, por tabela, eu interajo através da pessoa. Então veja que estamos todos interligados. E além do mais, existe um campo eletromagnético da Terra. Existe um campo eletromagnético do animal, do vegetal, em tudo que você está inserido. Existe um campo eletromagnético. Então, tudo está interagindo. Tem coisas que, às vezes, você pode pegar e dizer assim, pega num objeto e diz assim, eu não gostei desse objeto está com energia ruim, está com energia estranha. Ou então pega num objeto e diz assim, eu gostei tanto desse objeto, me dá uma alegria, me dá uma coisa boa. Por quê? Por onde aquele objeto passou? Ou nas mãos da pessoa a quem ele pertenceu, podia ter uma frequência de forma pensamento, de padrões, que não eram muito interessantes. E aí aquele objeto passa a carregar aquela energia que não era muito interessante. Da mesma forma que outro objeto, ou casa, ou carro, ou seja lá qual for o objeto, passa a ter uma energia de bem-estar, que provoca, que estimula a alegria, estimula o prazer de estar com aquele objeto, de usar aquele objeto, né? Então, isso prova mais do que nunca que tudo tem um campo eletromagnético de ressonância. Esse campo, ele responde. E quando esse humano volta dessa experiência virtual para a realidade física, ele traz todas as informações vivenciadas, que está fora da realidade física, e isso altera o campo eletromagnético de todo mundo ao redor dele. Todo mundo dele, bioquimicamente, ele altera o campo. Sabe aquelas crianças, aqueles seres assim magníficos? Crianças, adolescentes e adultos que ficam ali vidrado no videogame, vidrado em assistir o tempo todo filme de guerra ou qualquer outro filme que tire você da harmonia, que tire você do fluxo natural das coisas.
Pois é, ele não fica só na tela, ele vem para você. Isso é que torna a vida mais interessante ainda, porque tudo isso eu vejo como uma grande oportunidade para que a gente possa desenvolver, para que a gente possa aprender, para que a gente possa realmente aprender a pesar as coisas. O que é bom? Isso é bom para mim. Isso aqui me incomoda. Isso aqui está me proporcionando uma vida melhor. Isso aqui. Então, nós somos seres inteligentes. Lembra do lobo frontal? Então, nós somos seres inteligentes. E aí, nós entramos na conclusão de que todas as experiências externas, e principalmente as internas, mudam o comportamento do campo biomagnético do indivíduo, que na verdade experienciou aquela realidade paralela, porque aquilo é uma realidade paralela. Você criou aquilo ali. E aquilo ali, ele se torna realidade para você. Quantas vezes você assiste um filme ou que você sente algo, né, numa situação e que você vive o tempo todo naquela situação, no teu pensamento, e de novo aquela situação acontece, e de novo outras pessoas vêm com uma outra roupagem, mas vai repetir a mesma coisa? Então, você traz para a sua realidade aquilo que você pensa, sente, intenciona. E aí, não altera só o seu campo, altera o campo de todos ao seu redor. E reverbera, como eu já falei, no coletivo. E vai também reverberando para a grade magnética da Terra. E a Terra vai responder, te colocando em um ponto, um local, onde vai acontecer algo que esteja relacionado àquela frequência que você está emanando. Se você vive o tempo todo gerando notícias de catástrofes, notícias que levam a acidentes, né? O tempo todo passando adiante. Ai, aconteceu isso, mais isso, mais isso, mais isso, mais isso, mais isso, e vai passando, e vai passando, e vai insistindo. Aí, num determinado momento, de tanto repetir aquilo ali, de tanto dizer a mesma coisa, que não vai ajudar em nada, não vai mudar o fluxo das coisas, dos acontecimentos que já aconteceram, mas você pode mudar mudando o seu padrão. Aquilo aconteceu, ok, aconteceu. Para que você vai repetir? Para que você vai passar adiante não sei quantas vezes? Para que você vai ficar remoendo, como o Leandro Carnal fala, ruminando? Para que você vai ficar o tempo todo naquele ruminando, nham, nham, volta, volta? Para que isso? Você está gerando dentro do seu campo aquela frequência. E aí você manda para a grade magnética da Terra e a Terra, na sua infinita sabedoria, porque é um espírito planetário, tem vida, tem consciência e é um grande ser planetário, que também está experienciando, que nos acolhe, vai dizer assim, tem uma viagem para você, para tal lugar, e neste lugar pode acontecer alguma coisa, seja o que for, você pediu,
Somos responsáveis por tudo que criamos. Somos responsáveis. Tudo acontece por ressonância. Lembrem-se disso. Ressonância. O que eu penso está lá na minha frente. Eu vibro. Eu tenho uma frequência. Eu tenho uma assinatura energética. Eu crio uma linguagem energética. Estou dizendo de várias formas para que se entenda, em definitivo, que existe uma linguagem energética. Essa linguagem não brinca. Tantas vezes a pessoa diz assim, ai, brincadeira, eu não fiz aquilo. Não, o universo, ele não vai entender que é brincadeira. O universo vai entender que aquilo é real, que aquilo é fato, que aquilo está sendo gerado. Tem ferramentas para desfazer isso? Tem sim, tem sim. Então, assim, tem um texto aqui que veio de Jung. Amo Jung. Nossa psique é estruturada de acordo com a estrutura do universo. Jung, psicanalista. E o que acontece no microcosmos, que é em nós, o que acontece internamente, o que nós criamos internamente, acontece no cosmos, no macrocosmos. Porque tudo que nós fazemos agora acontece. Não adianta, acontece. Em realidades paralelas. E o que acontece no macrocosmos acontece em nós. Acontece. O que é que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que não existe uma possibilidade, uma probabilidade. Não existe. Ela acontece. E ele ainda diz assim: acontece o que vem do cosmos, do macrocosmos, o que acontece lá, acontece no microcosmos. Na infinitésima e mais subjetiva que alcança a psique. Então, lembrando que o que acontece no macrocosmos acontece nos infinitesimais e mais subjetivos alcances da psique. E a lei da correspondência acontece. E ele ainda diz mais: quem olha para fora sonha, mas quem olha para dentro desperta. Quando você fecha o olho e você só inspira e expira, você está no seu agora. Você está em si, no seu agora. Mas se você só olha para fora no que você quer conseguir, aonde você quer ir, aonde você quer chegar, nos estudos, em querer fazer, em querer acontecer, em brincar, em namorar, em querer ter um relacionamento, em querer ter uma casa, em querer ter um carro, sem vir aqui para dentro, você só sonha. Não é palpável. Não é concreto. Concreto não significa o palpável que eu estou dizendo, e o concreto não significa ser coisa material.
mas não é real, não é verdadeiro. E quando você vem para dentro de você, que você desperta, é palpável, é real, é verdadeiro. Existe um movimento de crescimento, porque aí você vai entender melhor quem você é e qual o seu papel neste planeta, nesse agora, nesse sistema solar, nessa galáxia, no universo. Você vai começar a compreender e você vai começar a buscar. A mente consegue pensar, ela consegue sistematizar. Mas se você deixa a vida viver através de você, a vida entra em ordem. Se você, o que é que isso quer dizer? Se você deixa a vida acontecer e você está em ressonância, o Buda, Siddhartha Gautama, ele era um príncipe aqui. Ele era um príncipe. E ele pensou que se saísse do palácio e fosse viver junto com o povo, onde ele passou fome, ele adoeceu, ele iria conseguir a iluminação. Mas quando ele voltou para o palácio, porque ele era casado, tinha um filho. Quando ele voltou, o filho tinha 12 anos. E a esposa dele estava no palácio, com o filho. Ele disse para a esposa, que na verdade a esposa falou assim, que ele poderia ter dito a ela, e ela ia entender que ele precisava sair para poder ir buscar aquilo que ele queria buscar. Mas aí ele disse a ela que se ele tivesse acordado ela às 5 da manhã, que foi o horário que ele saiu do palácio, para ir em busca daquilo que ele queria conhecer, queria saber, queria aprender, ele não iria ter coragem de ir. E ele chegou à conclusão de que tudo que ele buscou fora, ele poderia ter conseguido vivendo a vida dele no palácio, vivendo a vida dele com o filho, com a esposa. Então, quando você deixa, em vez de deixar que o ego conduza, vá para dentro de você, pergunte se aquilo ali ressoa dentro de você, para que você possa fazer. Tantas vezes nós passamos a agir por impulso, por achar, sabe aquela coisa de achar, eu acho. Quando a gente deixa de achar e passa a sentir, então nós fazemos ações, movimentos e escolhas mais assertivas. Então, quando a gente pega nossa mente racional, nós criamos uma ordem individual. E quando a ordem natural das coisas vem e encontra
a barreira da nossa ordem individual, daquilo que pensamos achar que seja certo, que queremos fazer daquele jeito, porque é a vontade que a gente tem daquele jeito. Então há um choque de realidade. E aí nós criamos o caos. Criamos o caos tanto em nossas vidas e podemos criar um caos coletivo a partir de um movimento que possamos fazer, a partir de um movimento de tirar a vida de não sei quantas pessoas. Ou a partir de um movimento que eu possa ter um cargo e decidir atacar um país. Ou decidir fazer um movimento que vá prejudicar uma nação, várias pessoas, ou um grupo de pessoas menor, ou a própria natureza. Esse é o caos que eu estou criando, que na verdade eu estou criando para mim. Porque a partir do momento que eu fizer alguma coisa para 1, 2, 3, 10, 20 milhões de pessoas, eu vou estar somando o caos que eu criei para mim com as frações de todos os caos que eu provoquei na vida daquelas pessoas. Então, na verdade, eu não vou estar criando uma coisa para mim, eu vou estar criando muito mais, eu vou estar multiplicando aquele efeito para mim. E aí, querido e querida que esteja me escutando nesse momento, desse vídeo, porque é atemporal, vai ser pesado. Vai ser pesado. Então, vamos parar um pouco. Reflete sobre tua vida. Aproveita até o dia 30. Até o dia 30 de dezembro. Reflete. Inspira e expira. E reflete sobre o que eu estou fazendo. Como eu estou usando essa preciosidade que é a minha vida. Como é que eu estou usando essa preciosidade desse templo magnífico, desse organismo, dessa máquina orgânica magnífica? Como é que eu estou usando os meus talentos, meu trabalho? Como é que eu estou usando a oportunidade de eu ter uma família, de eu ter filhos, esposa, marido, pai, mãe, irmãos? Como é que eu estou usando a oportunidade de ter amigos? Pense nisso. E sigamos em frente, confiantes de que há sempre um novo dia, um novo ciclo de novas oportunidades, de novas possibilidades. Aqui eu termino. Fique em paz, fique na luz, sabendo que eu vejo você, eu sinto você, eu sou um em você. Você que veio até aqui, isso já é um magnífico sinal de que você quer mudar tudo
e fazer melhor. Peço que dê o like, que compartilhe. Gratidão.